Shalom! Estamos de volta agora com a análise dos pontos principais do capítulo 2. Separei um título para ajudar você nos estudos também deste capítulo. O título que reservei é o seguinte: Vimos a sua estrela. Bem, pode parecer um título simples, mas ele tem tudo a ver com essa história do capítulo 2. Separei também para esta análise 4 pontos importantes que vamos abordar, que também vão auxiliar teu estudo e tua compreensão deste capítulo. Então, vamos lá. Primeiro ponto, a visita dos astrônomos. E esta visita está escrita nos versos de 1 a 12 do capítulo 2. Com respeito ao nascimento de Jesus e à estrela de Belém, mencionada em todos esses versos. Jesus nasceu em Belém, durante o reinado do rei Herodes. Astrônomos do Oriente viram uma estrela que indicava o nascimento do rei dos judeus e vieram para adorá-lo. Também com respeito ao encontro dos astrônomos com o rei Herodes, nos versos de 1 a 12. Os astrônomos foram até Jerusalém e perguntaram sobre o recém-nascido ao rei Herodes. E Herodes, alarmado com a notícia, consultou os escribas, que confirmaram que o Messias deveria nascer em Belém. E agora também com respeito à adoração e à entrega dos presentes. Os astrônomos seguiram a estrela até onde Jesus estava com Miriam, sua mãe. Eles o adoraram e lhe entregaram presentes, que eram ouro, incenso e mirra. Em seguida, foram avisados em sonho para não voltar a Jerusalém, não voltarem a Herodes, e retomaram o seu rumo por outro caminho. Bem, eu preciso fazer umas observações aqui muito importantes, porque há uma controvérsia entre as doutrinas do cristianismo e a Bíblia nos seguintes ensinos. Primeiro, a religião cristã afirma que estes homens que vieram do Oriente entregar presentes a Jesus eram magos, mas a Bíblia nos mostra originalmente, e na língua original, que eles eram um tipo de astrônomos que estavam estudando as estrelas junto com as profecias bíblicas da vinda do Messias. Pois isso eles afirmaram ao rei Herodes terem vindo porque viram a estrela no Oriente e a seguiram até onde estava o menino. Segundo, a Bíblia também não diz que estes astrônomos eram 3, mas que seus presentes oferecidos a Jesus eram de 3 tipos: ouro, incenso e um óleo especial que era mirra. Terceiro, a Bíblia não menciona também que os nomes deles eram conforme o cristianismo nomeou-os, porque quem deu o nome de cada um deles, 3, foi o cristianismo, e a Bíblia não menciona o nome de cada um deles. E quarto e último, os astrônomos não entregaram seus presentes a Jesus na manjedoura onde Jesus nasceu, como comumente temos visto quando é feito comemoramos o aniversário ou o nascimento de Jesus, aquela festa bonita, onde Maria está junto com José, os pastores, os animaizinhos numa manjedoura, e os magos, né? Os 3 reis magos vindo entregar presente. Veja bem, conforme o verso 9 e o verso 11 deste capítulo 2, nós lemos o seguinte, e é bom nós entendermos definitivamente. O texto diz: e eis a estrela que os magos tinham visto no Oriente, indo adiante deles. Ela vem e
para sobre o lugar onde se encontrava o menino. Entrando na casa, eles veem o menino com Miriam, sua mãe. Eles se inclinam e se prostram diante dele. Depois, abrem seus presentes: ouro, incenso e mirra. Veja, os astrônomos pararam na casa onde estava Jesus, porque foi ali que a estrela parou. Note que o versículo fala de um menino, não de um bebê. Esta palavra menino no hebraico determina uma possível idade de 2 anos a Jesus, embora não tenha mencionado a idade. Muito bem, tendo dito isto, vamos para o segundo ponto da nossa análise, agora falando sobre a fuga para o Egito, nos versos 13 a 15. Ele foi avisado em sonho. José. Lembra que José estava muito preocupado com a gravidez de Maria. E diz-nos a Bíblia o seguinte, que um anjo avisou José em sonho para fugir para o Egito com Miriam e Jesus, pois Herodes, depois de saber as notícias do nascimento do rei Jesus, planejava matar o menino. José obedeceu imediatamente e a família permaneceu no Egito até a morte de Herodes, cumprindo a profecia de que Deus chamaria o seu filho do Egito. Terceiro ponto, a matança dos inocentes, nos versos 16 a 18. E aqui há 2 pontos importantes para a gente abordar. Primeiro, a ira de Herodes. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ele ficou furioso e ordenou a matança de todos os meninos de 2 anos para baixo em Belém e arredores, numa tentativa de eliminar Jesus. E segundo, o cumprimento de uma profecia. Este ato cruel de Herodes cumpriu uma palavra profética de Jeremias sobre o lamento de Ramá, referindo-se ao choro das mães pelos filhos perdidos. E quarto ponto e último sobre o capítulo 2, esta análise, o retorno a Israel, dos versos 19 a 23. A morte de Herodes e um novo sonho para os pais. Após a morte de Herodes, um anjo apareceu novamente a José em sonho, instruindo-o a retornar a Israel com sua família. José obedeceu, mas ao saber que o filho de Herodes, Arquelau, reinava na Judeia, ele temeu e foi para a região da Galileia. E segundo, o estabelecimento em Nazaré. A família se estabeleceu em Nazaré, cumprindo outra profecia que dizia que Jesus seria chamado Nazareno. Agora, aqui há uma outra questão muito importante que é preciso abordar com a única finalidade de instrução, de orientação, de conhecimento. Jesus foi chamado pela profecia do Antigo Testamento de Nazareno. É muito comum nós vermos filmes de Jesus, várias séries, filmes, mostrando em que Jesus era uma pessoa que tinha cabelos longos, barba e cabelos longos. Eu acho que você está sabendo do que eu estou falando. Só que há uma diferença, há um pequeno equívoco nessa aparência de Jesus. Profeticamente falando, e era uma lei em Israel, algumas pessoas, alguns homens tinham uma chamada especial para não cortarem o cabelo e não beberem bebidas fortes, como foi o caso de Sansão. Esses homens eram chamados de nazireus. Nazireu
era uma lei em Israel onde determinados homens tinham um chamado profético. Só que Jesus não era nazireu, ele era nazareno. Portanto, Jesus não tinha cabelos compridos, ele tinha barba e os seus cabelos eram cabelos normais como os judeus usam hoje. Há algum problema nisso, de a gente assistir esses filmes, verem fotos de Jesus com os cabelos compridos? Bom, na verdade, não é questão de ser um problema, de ser um pecado. A questão é que nós precisamos saber exatamente, culturalmente, como era e como foi a vida de Jesus. Portanto, lembre sempre disso, a importância de você conhecer a Bíblia na sua totalidade. Muito bem. Antes de terminar, eu quero fazer uma pergunta. Qual a importância do capítulo 2? Então eu escrevi o seguinte: este capítulo mostra os primeiros anos da vida de Jesus, destacando como ele foi protegido por Deus através de intervenções divinas, como os sonhos que guiaram José. Também revela a oposição e o perigo que Jesus enfrentou desde o início. Mas, apesar disso, as profecias sobre o Messias foram cumpridas. Muito bem, no próximo áudio analisaremos o capítulo 3 e também os seus pontos principais. E é sempre bom ter você aqui neste estudo de Mateus. Shalom.